Boa noite. Retornando agora no ano de 2019, nos reencontrando, vendo os rostos conhecidos aos nossos corações, trazemos o abraço fraterno de nossa casa, o Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui de Piedade, para nossa casa co-irmã tão amada, que sempre nos acolhe e nos recebe de uma forma tão fraterna, Uniluz. Bom, na noite de hoje nós temos um tema que é do entendimento de todos nós. As causas das aflições. Todos nós, aqui presentes, e aqueles outros também que compõem a humanidade, já experimentaram e experimentam essa faceta. As causas das aflições, as aflições. As aflições, elas são pertinentes à nossa experiência, porque se formos pensar um pouquinho sobre nós, buscando no nosso histórico, todos nós teríamos algo a relatar. E aí nós perguntamos assim, puxa, são tantas aflições que envolvem a todos nós, né? Porque para uns tudo está tudo tão certo e para outros não. Porque tem crianças que nascem em berços abastados, com seus corpinhos perfeitos, e outras crianças nascem com deformações especiais nos lugares mais humildes. Porque tem uns que prosperam com uma facilidade incrível, uma inteligência fluente, e outros com grandes esforços galgam caminhos de sofrimento nas conquistas rasteiras. Como pode tantas diferenças? Sem falar que muitas vezes vemos os maus prosperarem e os bons não. Na atualidade, no momento, nós estamos acompanhando o histórico de um espírito que vai reencarnar em abril, que não tem a válvula cardíaca. A mãe descobriu agora no processo da gestação e já passou o período da cirurgia intrauterina. Não dá mais para fazer a cirurgia, até que seria o melhor, né? Porque enquanto isso o bebê seria sustentado pela própria circulação da mãe. Nem nasceu e já traz uma aflição. Poxa, que tantas aflições são essas? Da onde elas provêm? O que diríamos nós sobre essas causas? Vamos então passear sobre esse tema. Fomos buscar lá no dicionário Aurélio da língua portuguesa o que significa aflição. Aí nós encontramos a seguinte explicação: é um profundo sentimento moral, produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura. Está bem reproduzido o que é aflição. Hein? Todos nós aqui presentes, de alguma forma, concordamos com as palavras que aí estão, porque realmente é isso mesmo. É um estado de grande desalento. Traz uma apatia, uma falta de força, um desânimo total, uma falta de apetite, uma falta de sono. As coisas perdem as cores, nada tem graça. Por mais que estejamos no meio daqueles que estejam bem e felizes, mas a nossa interioridade não está. Então realmente é um grande desalento. Traz uma profunda tristeza. Mexe com o âmago da nossa intimidade. O ser espiritual que somos nós fica afetado. Nós transparecemos nas vibrações, no olhar, no caminhar, na expressão, nas palavras, na aparência. Quem nos olha percebe, você não está bem. Você está triste. E sem falar do campo que a pessoa, em alguns casos, produz. Nós podemos nos aproximar de alguém e nem conhecê-lo, mas nós observamos pelo campo. Eita, essa pessoa não está bem. Porque transmite uma frequência nas ondas
e que as pessoas próximas, sensíveis, são capazes de captar. Então, isso é a aflição. A aflição, então, ela movimenta a nossa intimidade, desarranjando o pensamento que fica preenchido, muitas vezes, de um passado, ou pela ansiedade do futuro. Fica preenchido pelo passado, levando à depressão. Fica lembrando e relembrando, trazendo coisas do passado, situações, ocasiões, e toma o espaço da mente. Ou então, pelo futuro, uma ansiedade, uma agonia, um medo, um pavor. E o ideal é que estejamos no meio do caminho, na harmonia. Nem só no passado, caindo em depressão, e nem só no futuro, escorregando pela ansiedade. Aí vamos pensar um pouquinho sobre o nosso Pai. Por que Deus permite a aflição, a dor e o sofrimento? Por quê? Deus é Pai amoroso e bom, Criador perfeito, incriado. Porque esse Pai maravilhoso permita que nós venhamos a sentir tudo isso, todo esse quadro que nós pintamos agora? Por quê? Então nós vamos buscar no móvel de objeto mais seguro que todos nós temos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós encontramos lá no capítulo 5, nos itens 4 e 5, falando sobre as vicissitudes da vida e explicando que são de duas espécies. Existem duas fontes para a causa. As causas, então, podem ser atuais, as suas aflições, ou as causas anteriores das aflições. Então, se subdivide em dois momentos agora a aflição. A aflição pode ser anterior a essa encarnação, que trazemos os resquícios e vamos empurrá-la por esse momento que estamos vivenciando, ou pode ser produzida nesse momento por nós. Nesse momento que a gente divide, então, em causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, nós também evidenciamos o seguinte, que as causas atuais das aflições, elas são evitáveis. A gente pode evitar, tem como evitar. Mas as causas anteriores das aflições, elas são inevitáveis. Vamos dar alguns exemplos. As causas atuais das aflições. Ela tem a ver com os vícios, ela tem a ver com a preguiça, ela tem a ver com o orgulho, com a prepotência, com a arrogância, com a avareza. Nesse momento, pode ser que muitos de nós aqui estejamos produzindo frutos de aflição para essa encarnação. Quando nós, então, nos deleitamos sem pensar nas consequências e nos manifestamos sem avaliar ocorrências. Nesse momento, nós nos deixamos levar. Eu mesma confesso que passo um sufoco, porque eu amo doce. E a minha glicose fica no limite. Eu estou sempre sendo lembrada lá em casa. Olha, glicose, viu? Está comendo muito doce. Então eu tenho que puxar o freio. Agora, isso é algo que depende só de mim. Vai depender de vocês? Vocês têm alguma coisa a ver com isso? É de responsabilidade de vocês? Não. É unicamente uma escolha minha. Eu tenho que ter o limite nesse meu momento e deixar o doce de lado e desistir um pouco dele, ou diminuir sensivelmente. Quem gosta de doce está me entendendo, não estão? Muitos, né? Eu tenho que diminuir essa quantidade para meu próprio bem. Porque se eu passar do limite de 100 que eu vivo encostando, eu vou sofrer as consequências dos meus atos nesta atual encarnação. Vai ser uma aflição atual. Não é assim? Eu vi uma imagem quando eu estava produzindo esse material para trazer, onde mostrava um homem. Ele estava muito feliz, uma historietinha que tinha num quadrinho, dizendo que ele estava muito feliz que ele tinha adquirido um automóvel muito potente, grande, bonito, veloz.
E ele ficou tão feliz que ele pegou uma cerveja e o celular e entrou no carro. Aí o que foi que ele fez? Ele abriu a cerveja, ele tomou um gole, aí ele ligou o celular, começou a falar com alguém e acionou o carro, começou a dirigir. Vocês sabem como é que terminou a história? Terminou num acidente. Então, assim, as causas atuais das aflições têm a ver com a nossa imprevidência do momento. Elas são evitáveis. Pense naquilo que você faz que era melhor que não fizesse, porque vai ter consequências. Porque a lei de Deus é implacável. Não é Deus que vai nos punir. Nós somos regidos por leis. As leis nos encontram e nós vamos ter que pagar até o último centil. Não é assim? Agora, as causas anteriores das aflições têm a ver com perdas de arrimos de famílias, pessoas da manutenção financeira, ex-queridos amados, precoces. Tem a ver com os flagelos, com os desastres, os grandes problemas da natureza. Tem a ver com situações que não nos cabe, nós não conseguiríamos modificar essa situação. Diferente da primeira, né? A primeira, nós podemos, está em nossas mãos. Se nós não fumarmos, não bebermos, não andarmos em alta velocidade, não nos perdermos nos doces, dormirmos o suficiente, não passarmos dos limites nas conversações, nos pensamentos, nos atos, nos gestos, nós diríamos assim, eu evitei problemas hoje. E se não evitarmos, mais à frente, mais adiante, a lei nos encontrará. Então, as causas são duas. Mas vamos ver o que a doutrina espírita diz para nós. Eu quis saber um pouquinho mais e encontrei esse parecer dentro do Evangelho que diz assim: as aflições na visão espírita são oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las, aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Todos passam por aflições. Está dizendo que é uma grande oportunidade de reajuste. Porque quando a gente passa por uma aflição, são as leis que regem o universo proveniente do Pai, dizendo, ei, presta atenção, tem uma coisa que está com problema. Pode ser do teu passado, pode ser do teu presente. Mas tem algo que está chamando a sua atenção para que você reavalie a sua posição. Então, é uma grande oportunidade de reajuste perante a lei de Deus. Agora, o mais difícil é preciso aceitá-la. E como é que a gente aceita uma aflição? A gente diz, ai meu Deus, que não passa nunca. Quando eu acho que essa situação vai passar, ela piora. Quando eu penso que as coisas vão melhorar, elas se complicam. Quando eu tento minimizar, elas aumentam de volume. Como é que a gente aceita uma aflição? As aflições nós aceitamos não nos revoltando. Porque se nós dissermos assim, poxa, a situação está difícil, eu estou com tanto ódio. Como eu estou com ódio. A situação está ficando cada vez mais complicada. Se eu pudesse, eu acabava com fulano. Fulano me paga. Ainda pego fulano. Quando a gente entra pela revolta, essa situação, ela cria um montante. E nós vamos ter que nos reajustar com a lei com juros, correção monetária e prazo longo. Então, o melhor é a aceitação sem revolta. E cada criatura vai ter a aflição que lhe é própria e necessária. As aflições são diferentes. Cada um de nós passa por momentos diferentes. Tem aqueles que vivenciaram grandes problemas domésticos, com os pais, com os filhos, com os irmãos. Grandes situações de dificuldade financeira, em reverso de montantes financeiros que mudam de mãos, falta numerário. Tem outros que têm problemas de saúde na família, aonde movimenta uma equipe, todo mundo tem que se mobilizar em torno daquele indivíduo, daquele componente familiar. Então, cada um de nós vai passar pelas aflições que são necessárias para o nosso reajustamento com as leis. Nós buscamos no livro Ação e Reação
Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, uma explicação muito bonita, aonde André Luiz, ele observa uma situação de dor dentro do livro, que o nome já diz muito, né? Ação e reação. Faça algo de bom ou de ruim e terá um retorno, terá uma reação. Ele explica a dor. Porque o sofrimento e a dor não são criação de Deus. É criação dos homens. É pela nossa inferioridade que nós esbarramos e então desenvolvemos. Mas o Pai perfeito, Criador incriado, preveu nas leis o reajuste. Então nós nos reajustamos a uma situação criada por nós mesmos. O sofrimento, ele é sempre mais pesado, porque o sofrimento, ele se arrasta por mais tempo e ele vai mexer com as fibras. A dor, ela pode ter prazo para terminar. Então ele desenvolve uma explicação, André Luiz, através desse livro Ação e Reação, trazendo a dor em 3 momentos. O primeiro momento de dor é a dor expiação. Esse nome para nós já significa alguma coisa, né? Expiar já não é bom. Imagine uma dor que é expiação. Então é aquela que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, vem se arrastando nos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflições, para regenerá-la perante a justiça. É consequência do nosso desequilíbrio mental, ou proceder desviado da rota ascensional do espírito. Podemos acioná-la em encarnações passadas. Muitas vezes é o resgate devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio. É a consequência de um ato mau. Nós temos defeitos, enfermidades morais. E uma enfermidade moral, a gente não vai tratar com 8 passes, com 10 passes, com 2 meses de passes, porque a dificuldade é milenar. Ela se arrasta durante muitas encarnações. Então ela não vai ter uma solução num tratamento. Ela pode ter um início de uma largada de um novo momento, mas ela não terá a solução no estalar de dedos, porque ela vem de séculos. Então a dor expiação, ela se arrasta e ela é proveniente da consequência de atos ruins. De onde ela vem? Ela vem especificamente do orgulho e de outras mazelas bem pesadas da nossa existência. Então a dor expiação, eu vou dizer as 3 e cada um se enquadre, né? A dor expiação, ela tem complicados labirintos, porque se ela vem numa sequência longa de séculos, tem muitas experiências que nós usamos muito mal o nosso livre-arbítrio, nos demos muito mal, desencarnamos com grande peso, retornamos a novas encarnações, repetindo continuadamente aqueles atos equivocados. A segunda dor é a dor evolução. É aquela que atua agora de fora para dentro. É aprimorando o ser sem o qual não existiria progresso. Na dor expiação estão associados o remorso, arrependimento, o sentimento de culpa, etc. Na dor evolução estão associados o esforço, a resistência ao meio hostil. Veja que tem a ver com a encarnação da atualidade, né? É um fortalecimento para um futuro. É alguém que já passou muitas dificuldades durante muito tempo, repetindo erros graves, reencarnando e se melhorando, feito gotinha homeopática de tempo em tempo, de pouco em pouco. E agora, então, vamos à dor evolução? Vamos ver se você suporta uma vivência numa situação complicada e você não se rende a ser o que você era antes. A dor evolução. Tudo perfeito, né? E a terceira dor, que é a dor auxílio. São as prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação.
a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição para a morte. O infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem por vezes dores auxílio, para a qual a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Nesse momento dessa dor auxílio é citado o livro Ação e Reação, aquele caso que nós conhecemos bem, daquele homem que era um trabalhador espírita, que era atuante, ele era um homem honrado e ele sofre um acidente e perde um dedinho. Aí as pessoas comentam, poxa, mas fulano é tão bom, como pode ter acontecido isso com ele? Ao longo do tempo, o merecimento modificou a situação em que ele vivia. Pelo mérito, ele teve a diminuição da sua dor, a minimização, e ele então expia, ele passa por uma situação minimizada e suporta, transferindo isso para uma próxima situação em méritos. Agora, a dor auxílio, ela é como se fosse assim, vamos preparar esse elemento, ele vai ter dificuldades no corpo físico, e quando ele desencarnar, ele vai desencarnar em melhor situação espiritual, porque ele não teve oportunidade no corpo de se transviar, e o próprio corpo foi um instrumento para eliminar mazelas. Todas as ocorrências de nossa vida, todos os fatos que envolvem a todos nós, eles são nas minúcias muito bem pensados e são detectados, e existe uma explicação. Nada é por acaso. Absolutamente nada. Para ilustrar tudo isso que eu falei até agora, eu vou trazer o livro aqui, um trechinho do livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Este livro foi produzido por ela, não é uma psicografia. Esse livro, ela transfere para esse livro histórias que foram contadas pelo médium Divaldo Pereira Franco. Então tem vários capítulos de várias histórias. Eu separei o Suicida do Trem, no capítulo 9. O Semeador de Estrelas. Esse capítulo conta o seguinte fato. Porque as dores e as aflições muitas vezes levam as pessoas ao pensamento do suicídio. Aquela aflição não acaba nunca, aquela dor não acaba nunca, ela só se avoluma. Parece que não tem fim, que não vai terminar. Então veio o pensamento do suicídio. Então o suicídio está intimamente ligado à situação das aflições, das dores e dos sofrimentos. E aí, nesse caso, o Suicida do Trem, a história é a seguinte. Divaldo contou que ele tinha uma cadernetinha, que ele anotava alguns nomes que eram nomes importantes dentro do sofrimento, de espíritos que tocaram com a sua situação, pode ser encarnado ou não, pela sua situação penosa, tocou o coração dele, então ele anotava os dados naquela caderneta, e durante a madrugada, quando ele despertava, porque parece, segundo o livro, que ele não tem o sono contínuo, ele tem intermitências, ele acorda de madrugada, então quando ele acordasse de madrugada, ele iria pegar a cadernetinha dele, aonde ele se coloca de frente para uma janela e ele observa o universo, e de lá ele via as estrelas, e com uma das estrelas ele costumava conversar, fazer seus pedidos, fazer as suas preces, e aí pegava a sua cadernetinha e fazia preces em nome daqueles que estavam lá. E esse foi um caso que Divaldo então colocou na sua cadernetinha. Era de um homem pobre, casado, que passava por uma situação muito difícil, e ele se atirou nas linhas do trem. E ele foi triturado. À época, o jornalismo fez um escândalo maior do que a própria dificuldade desse espírito que desencarnou pelo suicídio. Divaldo ficou tão sensibilizado com aquela situação que ele pensou,
Vou anotar o nome desse homem, o nome desse espírito na minha caderneta. Quando eu acordar de madrugada, que eu for até a janela vislumbrar o universo, olhar para a estrela que me acompanha, na hora em que eu estiver fazendo as minhas preces e fizer a prece por aqueles que estão na caderneta, vou pedir por esse espírito. E assim ele fez por 15 anos. Um dia, uma madrugada, Divaldo levantou. Ele passava por uma situação bastante difícil, como ocorre conosco, né? De repente algo nos preocupa, a gente perde o sono, não é assim? E ele acordou de madrugada, foi até a janela, olhou para o universo, observou a estrela e, muito palidamente, poucas lágrimas rolaram. Quando ele estava naquela situação de tristeza, de penúria, ele observa que um espírito adentra o ambiente. Ele não conhecia aquele espírito. Ele olhou bem, o espírito se aproximou e perguntou para ele: por que o senhor está chorando? Ele olhou para o espírito e disse: meu filho, porque eu estou triste. Eu estou vivendo uma aflição. E eu estou assim, com vontade de chorar. Mas eu sou educado. Eu não consigo eliminar, transbordar lágrimas copiosas, abundantes. Eu choro para dentro. Uma lágrima ou outra rola ao rosto. Aí o espírito olhou para ele e disse: por favor, senhor Divaldo, não chore. Ele disse: mas meu filho, eu tenho até inveja de quem chora, porque bota para fora, e eu não consigo. Eu estou vivendo uma aflição e você está me pedindo que eu não chore. Por favor, não chore. Sabe por que eu lhe peço isso? Porque eu sou aquele homem que o Senhor faz as orações diariamente. Eu sou aquele espírito que suicidou-se nas linhas do trem. Divaldo não havia reconhecido ele, porque, segundo o livro explica, a diferença de vibração não permitia que ele vislumbrasse aquele espírito com facilidade. E ele então se identificou, e Divaldo fez a conexão, sim, estou lembrado. Aí o espírito começa a contar a sua história. Aí ele diz: durante muitos anos, eu repetidamente ouvia o som do apito do trem. Me via correndo e me atirando aos trilhos. E sentia o estrondo do meu corpo sendo triturado. Me faltava a respiração. Durante muito tempo, repetidamente, uma morte que eu não morria, eu vivenciava. E o Senhor fazia preces por mim. Um dia, eu escutei alguém citar meu nome. Eu escutei o meu nome por um instante. Eu consegui respirar. No momento seguinte, eu vivenciei de novo a mesma condição. Eu ouvi o apito do trem. Eu observei o trem se aproximando. Eu me atirava sobre os trilhos. O trem me triturava. Eu tinha falta de ar e eu não morri. Mas a sua insistência foi tão grande que meus lapsos de respiração foram aumentando. De tempos em tempos, eu conseguia ficar mais tempo lúcido e menos tempo na mesma monoideia da experiência do trilho do trem. E assim o tempo passou, até que com o passar dos anos, eu compreendi o erro que havia cometido. Eu compreendi que eu havia causado um dano muito sério para mim, e eu me arrependi por causa das suas preces. Então eu lhe peço, por favor, não chore, Divaldo. Não chore, senhor Divaldo. Porque se o senhor chorar, agora que eu consigo não chorar, eu não vou ficar bem. Divaldo então ficou escutando aquela história daquele homem e aquilo tocou o coração dele. Ele disse: a minha história não terminou. Porque por causa das suas preces, a intercessão, os pedidos contínuos
sobre mim de ajuda para que Deus tivesse misericórdia sobre mim, para que eu despertasse para um momento melhor, que eu suportasse a situação que vivia. Eu fui mudando cada vez mais a minha condição de espírito. E eu tive vontade de visitar a minha família. E assim o foi. Quando eu cheguei na minha casa, eu observei a falência em que vivia a minha família. A minha esposa, ela estava revoltada. No momento em que eu cheguei, percebendo a minha chegada, ela começou a dizer palavras duras, dizendo que eu fui um covarde, que eu deixei eles numa situação muito difícil e que a situação que eles vivenciavam era por culpa minha. Ele ouviu o que a esposa dizia. Enquanto ela foi falando, enquanto ela botava a revolta dela exteriorizando, ele ouvindo a situação em que se encontrava a família, ele desfez outras duas tristes descobertas. A primeira é que a filha se tornou uma prostituta. Vendia o corpo para ter vinténs. E o filho se tornou um criminoso, vivia num presídio próximo. Ele disse que aquilo foi como se quase que ele voltasse na mesma condição de ouvir o apito, observar o trem se aproximando, se atirando sobre os trilhos, faltando ar sendo triturado. Foi tão impactante, e no livro explica que quando alguém comete suicídio, não faz um suicídio, a responsabilidade não é só sua, é daqueles também a quem afeta. E a família foi afetada. Envergonhado que ele estava com as palavras da esposa, ele então procura o endereço onde estava sua filha e encontra em situação de penúria, vendendo o corpo. Daquele momento, dali, ele parte para visitar o filho e vai até o cárcere, numa situação também bastante difícil, num ambiente bastante amistoso, não amistoso, aonde vivia o filho numa situação de hostilidade. Observou o filho também numa situação muito difícil. Então ele voltava para Divaldo e dizia: o senhor não pode chorar, porque se o senhor chorar, da onde nós, os sofredores, vamos tirar força para suportarmos as aflições em que vivemos. Nesse momento, então, Divaldo, reconhecendo a situação do espírito que estava junto a ele, entendendo a dificuldade das suas aflições, das suas dores, ele então se redime e fica a lição para nós. Sempre tem alguém que passa algo muito mais complicado, muito mais difícil do que nós. Muitas vezes a gente olha para a nossa dor e não tem ideia do tamanho da dor que o outro tem. Então, nesse caso do suicida do trem, nós podemos ver a aflição de dois lados. A aflição do suicida, que passou por uma situação muito longa, repetida, e a aflição também do próprio Divaldo. E aí entra nesse momento a bondade do Pai, porque o Pai é justo. Tudo que nos ocorre tem um motivo. Somos os artífices de nossa própria vida, de nossa própria história. Nós é que nos emaranhamos no ranço das nossas opções, dos nossos atos. E nós então podemos compreender que no meio de tantas coisas ruins, algo de bom aconteceu. Porque este espírito disse para Divaldo a frase mais bonita que encerra o capítulo, que diz: por causa das suas preces, depois que visitei a minha família, ele disse: hoje, nesse momento que eu estou aqui na frente do Senhor, é a primeira vez, depois de 15 anos, que eu consigo fazer algo de bom por alguém. Então a gente vê a lei do merecimento. Por este merecimento, esse espírito então já redimido pela reparação, numa condição diferenciada na sua programação mental, nos seus desejos, então começa a trilhar um novo caminho. Isso é muito bonito, não é? Aí nós trazemos Jesus que diz assim:
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está em João 16:33. E Jesus não tinha o que espiar. Ele já nos avisava com antecedência pela inferioridade, pela pequeneza, pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência, pelas vicissitudes, pela queda, pela materialidade, serão emaranhados. Mas pense que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. São lições que mostram para a gente que a gente pode estar numa situação bem difícil. A gente pode estar numa situação bem complicada, mas nós não estamos sós. Em momento algum. Nós temos o nosso irmão maior, que estará junto a nós, conosco. E ainda as vibrações do próprio Pai, Criador incriado. Aquela situação difícil que a gente se encontra enrolado, a gente deve tentar localizá-la. Se ela está no nosso passado encarnatório ou se ela está na nossa atualidade. Se eu tivesse feito isso ou não tivesse feito, se eu não tivesse dito ou se eu tivesse dito, talvez eu não estivesse na situação que estou. A gente precisa fazer as avaliações para nos colocarmos no quadro da aflição que estejamos experimentando. Outra frase bem bonita. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados aflitos. Todas as aflições que nós passamos, por mais difícil que elas sejam, é para o nosso bem. Nós estamos nos preparando para um futuro melhor. Mais adiante nós vamos estar imunizados das nossas próprias pequenezas, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós não somos herdeiros de outros. E também nós não podemos, em momento algum, tentar culpar a má sorte, a má estrela, porque nós somos os artífices de nossas vidas. Nós estamos encarnados em corpos diferenciados, cada encarnação um corpo, cada encarnação uma experiência, mas nós estamos vinculados nos enredos do nosso crescimento para a nossa evolução. Então eu digo que por mais difícil que seja, no fim sempre será para o melhor, porque Deus é Pai. E qualquer merecimento, qualquer fato positivo será contado como merecimento para nos ajudar a nos desemaranharmos de situações difíceis. Essa outra frase também é linda. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu li há outro dia uma história de Chico. Uma senhora, durante a madrugada, lá em Uberaba, ela foi procurar Chico no centro, onde Chico ainda estava atendendo pela madrugada dentro. E todos estavam ali, já estavam cansados, queriam fechar o centro, queriam ir embora. E Chico ainda estava atendendo do mesmo jeito que ele atendeu o primeiro, que ele atendeu às 8 da noite, ele ainda estava atendendo o último às 2 da manhã. E ainda chega mais essa pessoa. E essa mulher chorava muito. Aí deu uma certa inquietação, porque as lágrimas do outro inquieta a gente também, não é? Quando a gente vê alguém chorando, a gente fica inquietado. Para de chorar, fica melhor, vai passar. A menos que a gente seja insensível, mas normalmente as lágrimas do outro inquietam o nosso coração. E essa mulher queria muito falar com Chico, mas já era alta madrugada. Mas mesmo assim, pela bondade daquele homem, ele se rendeu e chamou a mulher. A mulher soluçava, chorava copiosamente, a mulher não dizia nada. A mulher chorava e chorava e chorava. Chico abraçou a mulher e chorou com a mulher. Aí a mulher chorava, Chico abraçado na mulher, chorando com a mulher. Olha que cena. E a mulher chorava, chorava, e Chico abraçado, acariciando, e Chico chorando, e a mulher chorando, e Chico chorando, até que esgotou. Ai, chorei tudo que tinha para chorar. Ela olhou para ele e disse assim: pronto, agora eu posso ir embora.
porque eu nunca fui tão consolada na minha vida. Chico não disse uma palavra. Chico chorou com a mulher. Sabe o que nos faz pensar isso? Que nós não estamos muito interessados na dor do outro. Nós não estamos muito preocupados, sinceramente, quando o outro sofre. Ah, vai passar, deixa pra lá, isso não é nada. E a gente já vai para outra coisa. A gente não é capaz de vivenciar um tanto da dor daquele que está próximo a nós. Nós não temos essa sensibilidade ainda. E aí Chico demonstrou para nós, com a sensibilidade dele, que é possível acalentarmos até sem falar, porque ele não disse nada. E eu penso que ele se consternou com aquelas lágrimas copiosas, então abraçando aquela mulher, sentindo aquela dor, porque ele conseguia vislumbrar, né, ler pensamentos, conseguia sentir as ondas, sentindo aquela mulher, ele sentia que aquelas lágrimas eram sinceras. Então ele abraçava e tocava o coração sensível dele. E naquele momento, então, ele também chorava. Talvez chorasse também as suas próprias dores. E a mulher disse: eu nunca fui tão consolada em toda a minha vida. Agora eu vou embora. Fica também para nós que quando alguém disser assim: eu estou sofrendo, está difícil, que a gente não venha com palavras frias e vazias. Ah, deixa para lá, esquece, isso não é nada, isso não tem importância. Porque não é assim que o Cristo está nos mostrando. Essa imagem até o Cristo está ajoelhado. Ele está na altura da dor do sofrimento. Ele está aconchegando o sofredor. E nós poderemos ser o Cristo de alguém. Quando alguém se aproximar de nós com algo difícil, se a gente não tiver exatamente o que dizer, que pelo menos a gente olhe nos olhos, dê atenção àquelas palavras que são ditas, sem julgamento, pré-julgando, no silêncio sincero, depois com um aperto de mão, um abraço sincero, já é um grande alívio ao que sofre. Tem um textinho que eu trouxe aqui que ele chama-se Acerto de Contas, que ele é do livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduí, filho, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 56, que diz assim, falando sobre as aflições: acerto de contas. Enfermidade dolorosa? Trate-se e não acuse a providência. Conflito íntimo? Aceite-se e não cultive amargura. Convivência difícil? Melhore-se e não culpe os outros. Casamento atribulado? Entenda e não complique as coisas. Parentela descontrolada? Ajude e não se entregue a cobranças. Filho rebelde? Aconselhe e não se renda à agressão. Pais exigentes? Tolere e não fuja ao respeito. Fracassos repetidos? Prossiga e não perca o equilíbrio. Vida apertada? Trabalhe e não alimente a inveja. Morte inesperada na família? Conserve a fé e não se revolte. Essas situações causam dor e desconforto, mas é preciso lembrar que a vida atual é de acertos de contas com o passado. A aflição de hoje é o resgate do débito de ontem. Compreenda, pois, na doutrina espírita, o propósito da experiência no corpo físico e aprimorando-se à luz do Evangelho, pague, sem reclamar, porque o sofrimento resignado dá direito a desconto na dívida. Contudo, aquele que paga sobre protesto, insurgindo-se contra a bondade de Deus, sofre as penalidades da insubmissão e contrai novo débito, permanecendo mais tempo no cadastro dos inadimplentes. André Luiz. Então, que estejamos firmes, fortes, confiantes. O que nós estamos passando, como disse Maria de Nazaré,
quando foi convidada pelo filho a ser retirada do corpo, e que ela olha para trás e vê todos os sofredores, e que mais adiante, ainda quando ela estava encarnada, que Chico reproduz essa frase para todos nós, que foi dita por ela: isso também passa, vai passar. Talvez agora o momento seja de muito peso, mas os nossos ombros suportam o peso que precisamos levar para o nosso reajustamento. Isso também passa. Não estamos sós. Nós temos a Deus, nós temos a Jesus, nós temos a espiritualidade amiga que nos atende. Nós temos as obras espíritas que nos esclarecem, os grupos de estudos que nós podemos comparecer, alargando o nosso entendimento. Nós temos 2 mãos, pés, braços, inteligência, para trabalhar na charrua, onde tem muito trabalho e poucos trabalhadores. Nós temos aqueles que nos amam, nos sustentam e nos amparam, que sinceramente nos desejam o melhor, que são capazes de externalizar palavras amorosas e dar sentido e significado à nossa vida, transferindo amor para nós no momento em que estivermos caídos em dor. Mas, vez ou outra, nós mudamos o papel, e que sejamos nós também o ombro que vai segurar e sustentar a cabeça que chora, que possamos também emitir para outros que sofrem. Por isso, a importância da prece pelo e para os sofredores. Nesse momento deve ter uma multidão de sofredores aqui nos assistindo, ou está sendo transmitido para outros lugares, de dimensões que não nos conferem no momento, porque vivemos na matéria, as imagens desse momento que estamos aqui vivenciando. E as nossas energias estão sendo transmutadas entre nós e outros, entre um com o outro, entre nós com eles. Que a prece para os sofredores também possa ser uma lembrança dentro dos nossos evangelhos, porque existe muita necessidade. E se nós acordarmos de madrugada, que também possamos usar do exemplo de Divaldo e dizermos assim: Senhor, abençoa, protege, ampare e auxilia a todos ou a qualquer um que esteja nesse momento suplicando por ajuda e auxílio. Que a nossa prece possa ser levada para aqueles que sofrem dores inimagináveis aos nossos corações, que possam receber a ajuda que é necessária através das bênçãos do alto, de Deus, de Jesus, para que assim possam acreditar de que Jesus está auxiliando, protegendo e amparando. E assim sigamos firmes, fortes e confiantes, porque nós vamos crescer. A dor vai nos deixar muito melhor, e a aflição é o instrumento para nosso crescimento. Deixo aqui um abraço e desejo a todos muita paz.